Ora, boa tarde a todos. Começo por me apresentar. O meu nome é Sara Neto, sou ginecologista obstetra desde 1995 e trabalho há mais de 10 anos em diagnóstico pré-natal e ecografia obstétrica. Gostava que, após esta sessão, as vossas dúvidas, os vossos receios, se pudessem ficar esclarecidos, não só pela exposição propriamente dita, como também pelas perguntas que podem fazer, e aparece aí um ícone que diz bate-papo, podem ir pondo as perguntas que eu no final, dentro do tempo que nos sobrar, eu tentarei responder ao máximo de perguntas possível. Vamos então dar início a esta breve exposição. O que é preciso saber sobre o diagnóstico pré-natal? E de facto a pergunta que se impõe é o que é o diagnóstico pré-natal. E o diagnóstico pré-natal consiste num conjunto de procedimentos que são realizados com a finalidade de determinar se um feto é ou não portador de um defeito congénito. E afinal, o que é um defeito congénito? Um defeito congénito é também, por definição, toda a anomalia do desenvolvimento morfológico, estrutural, funcional ou molecular presente no momento do nascimento, mesmo que só posteriormente se manifeste. Pode ser interno, pode ser externo, pode ser familiar, pode ser hereditário, pode ser único ou pode ser múltiplo. Assim, temos um conjunto de exames, de procedimentos que nos conduzem a um diagnóstico pré-natal. Temos as análises clínicas e a ecografia que dizem respeito aos exames de rastreio e a biópsia das vilosidades coriónicas e a amniocentese, que são então testes de diagnóstico. São testes de diagnóstico. Vamos então, isto andou para trás, desculpem. Vamos começar então por exames de rastreio. E mais uma vez, o que é um rastreio? É a pergunta natural. E então, o rastreio é a utilização de exames para detectar uma doença em pessoas assintomáticas. Tenho que tirar isto daqui, desculpem lá. Peço desculpa, só um bocadinho. Fiz aqui uma asneirita. Pronto, um rastreio é então um exame ou um conjunto de exames que se aplica à população em geral para tentarmos descobrir nessa população geral a população que está em risco de vir a ter essa doença. Um rastreio positivo não significa que a pessoa tenha a doença, significa apenas que a pessoa pertence ao grupo de risco para ter essa doença. Na prática, todos os exames que nós fazemos durante a gravidez podem ser considerados exames de rastreio. Temos as análises clínicas, que são feitas ao longo da gravidez, e também as ecografias, que vamos fazendo também ao longo da gravidez. Vamos falar agora brevemente de cada um deles. Começando pelas análises clínicas, vamos fazer o rastreio das infecções, que está definido em norma da Direção-Geral de Saúde, e as infecções que nós rastreamos são a rubéola, a toxoplasmose, o citomegalovírus, a sífilis, a hepatite B, o VIH e as infecções urinárias. Fazemos isto em vários períodos, em cada trimestre da gravidez. Depois temos o rastreio das anomalias cromossómicas, que consiste no rastreio bioquímico, e este pode ser um rastreio combinado e o rastreio do segundo trimestre. E temos também o DNA fetal. Vamos falar um pouquinho do rastreio bioquímico. No rastreio bioquímico são doseadas substâncias que existem no sangue da mãe
e os valores são depois interpretados em modelos matemáticos, calculando-se a probabilidade de haver alterações. O rastreio combinado, e é combinado porque vai combinar esses valores do sangue com os valores dos marcadores ecográficos que vamos encontrar na ecografia do primeiro trimestre. O rastreio do segundo trimestre só se aplica quando a grávida nos chega depois das 14 semanas de gravidez e não tem ainda nenhum rastreio feito. Em relação à pesquisa do DNA fetal no sangue materno, é um método mais recente, com uma técnica mais evoluída e por isso mais caro, mas que com certeza será o futuro. Será o nosso futuro. Pronto, assim, o rastreio do primeiro trimestre temos 3 opções. Ou fazemos o rastreio bioquímico só, que consiste no cálculo da idade, através da idade materna, mais os marcadores bioquímicos, que são a beta-HCG, que é uma hormona, e a PAPA, que é uma proteína própria da placenta. Isoladamente tem uma taxa de detecção de 65%. Este rastreio não se utiliza pela sua taxa de detecção baixa. Usamos sim, e é de primeira linha, o rastreio combinado. O rastreio combinado inclui a idade materna, os marcadores bioquímicos e os marcadores ecográficos. Esta junção tem uma taxa de detecção de anomalias cromossómicas de cerca de 90%, com uma taxa de falsos positivos de 4%, ou seja, temos rastreios positivos, 4 em cada 100 são falsos positivos. Depois temos a nova tecnologia do DNA fetal no sangue materno, que tem uma taxa muito elevada de detecção, de 99,3% para a trissomia 21 e de 97,4% para as outras 2 trissomias, com uma taxa de falsos positivos muito, muito baixa, 0,1. Pronto, e então, o que é que nós temos? Depois de fazermos este rastreio combinado, temos 3 categorias de resultados. Um baixo risco, que significa que o risco de ter anomalia cromossómica é superior a 1 para 1000, o alto risco quando é para 250 e entre estes 2 valores temos aquilo que nós chamamos o risco intermédio. Depois mais à frente iremos falar do que é que fazemos com estes riscos intermédios. Falemos só um bocadinho então agora do DNA livre no sangue materno. No sangue materno existe uma pequena percentagem, cerca de 10% de DNA livre em circulação de origem fetal, ou melhor dizendo, de origem placentar. O estudo deste DNA permite detectar as anomalias cromossómicas mais frequentes. Habitualmente estudam-se as 3 trissomias mais frequentes, que é a 13, 18 e 21, e também as alterações dos cromossomas sexuais, X e Y. Trata-se de um teste de rastreio, porque não detecta todas as situações que estuda, mas tem uma taxa de detecção muito elevada, como eu já referi. Portanto, se houver este DNA, se for positivo, se tiver um resultado positivo, obriga-nos na mesma a fazer um exame de diagnóstico para termos a confirmação. Portanto, as indicações para fazermos o DNA no sangue materno são várias, e pus aqui à cabeça como primeira escolha por opção da grávida. A grávida pode optar por fazer este teste em primeiro lugar. Claro que isto é uma escolha que a grávida pode fazer no serviço público, nós não podemos oferecer à cabeça esta opção por causa dos custos. Mas depois está indicado também na população com risco elevado de anomalia cromossómica, no rastreio combinado com risco aumentado em alternativa ao exame invasivo, alertando sempre aos inconvenientes da necessidade de o ter que fazer, ou então quando temos um rastreio combinado com um risco intermédio, os tais valores não nos dizem que é baixo ou alto risco. As contraindicações são muito poucas e basicamente resumem-se às grávidas transplantadas, nomeadamente ou de rim ou de medula óssea, e também às gestações gemelares em que não houve evolução de um dos fetos, dos embriões. Isso também é uma contraindicação.
As limitações deste teste têm um bocado a ver com a ausência de resultado e pode não haver resultado em cerca de 4% dos casos, quando a amostra de sangue materno ou é inadequadamente colhida ou é inadequadamente conservada, ou quando existe uma fração fetal insuficiente, porque este exame obriga a que haja uma quantidade de cerca de 4% de fração fetal para ter representatividade. Outra das limitações é a necessidade de precisarmos sempre de fazer um exame invasivo no caso de haver um resultado positivo. Como eu já há bocadinho disse, o rastreio do segundo trimestre é um método de segunda escolha, já que tem uma taxa de detecção de apenas 75%, logo muito inferior ao do rastreio do primeiro trimestre. Consiste na estimativa do risco para as 3 trissomias, a partir do risco inerente à idade materna e aos valores obtidos com marcadores bioquímicos do segundo trimestre, que são um bocadinho diferentes daqueles que vimos para o primeiro trimestre. Aplica-se essencialmente às grávidas de qualquer idade, mas que surgem na primeira consulta com mais de 14 semanas de gestação, o que implica não termos ter já passado o tempo de fazermos o rastreio do primeiro trimestre. E assim fazemos a colheita de sangue, idealmente entre as 14 e as 19 semanas mais 6 dias. Mas, como eu digo, é sempre um exame de segunda escolha. E então, se for uma gravidez molar, a taxa de detecção é bastante mais inferior, passa para 50%. Pronto. Outro rastreio que fazemos sistematicamente durante a gravidez é o rastreio da diabetes gestacional. A diabetes gestacional, a gravidez aumenta o risco de poder desenvolver diabetes durante a gravidez, e esse rastreio é feito através da determinação da glicemia em jejum no primeiro trimestre e da prova de tolerância oral à glicose, que é feita entre as 24 e as 28 semanas. Faz-se uma colheita de sangue em jejum, depois é oferecido um copo com 300 ml de água com 100 gramas de glicose e faz-se novamente uma colheita, 2 novas colheitas de sangue, 1 e 2 horas após a ingestão. Depois existem os valores que nos podem excluir ou apresentar o diagnóstico. Mais recentemente, já há alguns anos, mas mais recentemente, faz-se igualmente o rastreio da colonização vaginal e retal pelo streptococo beta-hemolítico do grupo B, que é uma bactéria que existe de um modo intermitente na vagina e do reto de todas as mulheres, mas que está provado quando ela existe durante o trabalho de parto, pode haver passagem desta bactéria para o recém-nascido e provocar complicações infecciosas no recém-nascido. Deste modo, é feita uma colheita, que é muitas vezes por uma zaragatoa, muitas vezes as pessoas referem-se a isto como o teste do cotonete, que é colhido na vagina e no ânus entre as 35 e as 37 semanas. Um resultado positivo obriga-nos ou aconselha-nos a fazer a profilaxia da doença no recém-nascido durante o trabalho de parto com um antibiótico. Se for negativo, não precisamos de ter mais nenhuma atuação. Vamos falar agora um bocadinho das ecografias. No primeiro trimestre temos a nossa grande ecografia de rastreio, que é uma ecografia que é feita entre as 11 semanas e 3 dias e as 13 semanas e 6 dias, e temos como objetivos confirmar a viabilidade fetal, estabelecer com precisão a idade gestacional, portanto corrigir aquela idade gestacional que nos é dada pela última menstruação, determinar o número de fetos e, na presença de uma gravidez múltipla, avaliar se a cronicidade e a amniocidade, isto quer dizer se são gêmeos verdadeiros, se são gêmeos falsos, falando assim numa linguagem corrente. E só no primeiro trimestre é que nós conseguimos garantir este diagnóstico correto.
Vamos também avaliar a anatomia fetal possível nesta idade gestacional e vamos avaliar os marcadores ecográficos do risco de alterações cromossómicas, nomeadamente a translucência da nuca e o osso nasal. Então, temos aqui assim, isto é a medição de um comprimento crânio-caudal que nos dá a idade gestacional ecográfica. Aqui assim temos então uma, deixa-me ver se eu ponho aqui o rato, o osso nasal, aqui este risquinho mais branco aqui assim, temos a translucência da nuca, que é a medida deste espaçozinho na nuca do bebê. Temos aqui a medição de um fluxo, portanto é o ducto venoso, que é este vaso muito pequenininho que está ali assim entre a veia cava e o fígado. E temos também uma avaliação do perfil da válvula tricúspide, fazemos a avaliação da válvula tricúspide também como marcador de alterações cromossómicas ou cardíacas neste caso. No segundo trimestre, entre as 18 e as 22 semanas, vamos fazer então a conhecida ecografia morfológica, que as pessoas habitualmente se referem a ela como a ecografia morfológica. Neste trimestre temos muita coisa para ver e devemos fazer sempre uma avaliação sistematizada por segmentos do feto. Devemos começar, pronto, isto depois depende um bocadinho de cada pessoa que faz, mas habitualmente começa-se pela cabeça, vê-se tudo o que temos a ver na cabeça, passamos ao tórax, ao abdômen, aos membros, fazendo uma avaliação sistemática de todas estas partes fetais. Primeiro, obviamente, vamos confirmar se o coraçãozinho está a bater e se está tudo bem com este bebê, em termos de vitalidade. Agora vamos ver aqui umas imagens. Isto são os pormenores da parte do sistema nervoso central que nós avaliamos na cabeça do bebê. Vimos o cerebelo, como é que está os ventrículos cerebrais. Vimos o coração com bastante pormenor, utilizamos o Doppler a cores para nos facilitar a apreciação morfológica das cavidades, da saída dos grandes vasos, da relação dos vasos uns com os outros. Vimos a morfologia da face, a coluna, vimos toda a coluna em toda a sua extensão, é importante ser avaliada. Vimos, isto é outra avaliação do sistema nervoso, e outra possibilidade que temos e que devemos fazer é o exame, o estudo Doppler das artérias uterinas maternas. Isto permite-nos avaliar a circulação materno-fetal, ou seja, a maneira como o sangue passa da mãe para o bebê e faz-nos prever algumas situações que necessitamos de maior vigilância do crescimento fetal mais no terceiro trimestre. Pronto, então no terceiro trimestre, o que é que nós temos? No terceiro trimestre é uma ecografia também muito importante. Neste momento está estabelecido que se faça entre as 28 e as 32 semanas e vamos avaliar o crescimento fetal, ou seja, fazendo as medições da cabeça, da circunferência abdominal, do comprimento do fémur e do peso fetal, da estimativa do peso fetal, para tentarmos perceber como é que este bebê está a crescer. Se está a crescer na média, abaixo da média ou acima da média. Fazemos também fluxometria Doppler das artérias fetais, que são a cerebral média e a umbilical, e também das maternas, se houver indicação para isso, das artérias uterinas, como já falei há bocadinho. Fazemos também a avaliação do líquido amniótico, que é nesta fase que também pode haver alterações do líquido amniótico, ou para mais ou para menos. Fazemos uma revisão da anatomia cardíaca, dos rins, do tubo digestivo e também do sistema nervoso central. Vamos então aqui, temos aqui algumas imagens, temos aqui uma biometria cefálica, portanto da cabecinha, um
diâmetro biparietal e a circunferência abdominal, aquela bolha preta é o estômago, que é um landmark, o comprimento do fémur, a revisão da parte cardíaca, os rins e as fluxometrias cerebral média umbilical e a avaliação do líquido amniótico, que é feita por quadrantes, nos 4 quadrantes da barriga da grávida. Pronto. Fizemos assim uma revisão dos exames de rastreio. E agora vamos então falar um bocadinho dos exames de diagnóstico. E vamos começar pela biópsia das vilosidades, que é o exame invasivo que se pode fazer mais precocemente. A biópsia das vilosidades é um exame invasivo de complexidade média que podemos fazer mais precocemente na gravidez, e de complexidade média porque requer treino do operador. Consiste então na colheita de uma pequena amostra da placenta, ou seja, de vilosidades mesmo, só da constituição da placenta, usando uma agulha e uma seringa próprias para se fazer a aspiração do material após anestesia local da pele. O exame é feito numa sala adequada, com todas as condições de asepsia e sob controle ecográfico. Para além do cariótipo, ou seja, para além do estudo dos cromossomas do bebê, podemos pedir outros exames moleculares, de biologia molecular, quando suspeitamos de situações hereditárias e que saibamos exatamente o que procurar. Pronto, e então temos as indicações. Pronto, eu já devia ter passado isto. As indicações são essencialmente o alto risco de anomalia cromossómica no rastreio combinado do primeiro trimestre, quando este é superior a 1/250, quando temos uma translucência da nuca aumentada acima do percentil 99, nesse caso já não fazemos o rastreio e avançamos para o estudo invasivo. Quando há uma anomalia cromossómica numa gravidez anterior, ou um dos progenitores é portador de uma anomalia cromossómica que queremos descartar se a passou ao seu descendente, quando há alguma anomalia fetal estrutural detectada na ecografia do primeiro trimestre, para confirmação de um DNA fetal positivo, ou quando há outro tipo de doenças genéticas em que há diagnóstico bioquímico disponível. Como contraindicações, temos essencialmente a hemorragia vaginal ativa, e nesta altura nós recomendamos adiar a biópsia para uma semana após o fim da hemorragia, e as infecções maternas por VIH, antigênica pela hepatite B e hepatite C. Nestes casos das infecções, devemos preferir o estudo invasivo, o que a preferir é a amniocentese. Depois temos os casos de isoimunização, que têm a ver com o RH, com o grupo sanguíneo da mãe e do bebê, uma febre em atividade ou uma infecção materna em atividade, haver um hematoma intracavitário ou alguma alteração da coagulação materna ou tratamento anticoagulante. Claro que, como todos os exames têm as suas limitações, podemos ter um resultado inconclusivo se não conseguirmos obter material suficiente e de boa qualidade. Pode ser necessário fazer uma amniocentese mais tarde para termos um diagnóstico conclusivo, e não detecta defeitos congénitos não genéticos, ou seja, isto é mesmo só para defeitos cromossómicos ou alterações moleculares que estejam perfeitamente identificadas. As complicações são escassas, mas existem e não se podem deixar de falar nelas. Pode ser a perda de sangue, pode ser um aborto, que é raro, 2 em cada 1000 casos, pode haver um hematoma, uma ruptura da bolsa de águas, que é mais raro ainda, que é menos raro, 3 em cada 1000 casos, e pode haver uma infecção.
Em relação às amniocenteses, é outro procedimento invasivo de diagnóstico pré-natal, consiste na introdução de uma agulha fina através da parede abdominal, útero e saco das águas para aspirar uma amostra de líquido amniótico que rodeia o feto. Realiza-se sempre depois das 15 semanas, idealmente às 16 semanas e sempre também com controle ecográfico. Neste caso, não precisamos de fazer anestesia da pele, porque a agulha é bastante mais fina. As indicações são sobreponíveis às indicações da biópsia de vilosidades. Nós preferimos a biópsia de vilosidades porque nos permite um diagnóstico mais precoce e, se for caso disso, se houver necessidade de interromper a gravidez, quanto mais precocemente o fizermos, menos traumática ela será. Mas as indicações são semelhantes. Fazemos a amniocentese também por outros motivos, que não os da biópsia, que é a restrição de crescimento, ou seja, um bebé que cresce pouco e que na ecografia das 20 semanas já nos apresenta as medições todas abaixo daquilo que seria esperado para aquela idade estacional, mas esse abaixo não é um bocadinho, é significativamente abaixo. Portanto, sempre que há um desvio do crescimento acentuado abaixo do percentil 3, devemos fazer um estudo invasivo, neste caso uma amniocentese. E também quando há uma suspeita de infecção fetal, ou seja, quando a mãe contrai ou rubéola ou a toxoplasmose ou até o citomegalovírus durante a gravidez, depois no segundo trimestre devemos fazer a pesquisa do DNA do vírus implicado ou da bactéria implicada no líquido amniótico, para vigiarmos melhor ou de uma forma mais apertada ou com mais exames este bebé no sentido de despistar uma infecção fetal. E essa vigilância é essencialmente ecográfica. Peço desculpa. As contraindicações são, por exemplo, as mulheres que têm uma hepatite B ou um VIH com uma carga viral elevada, que hoje em dia, felizmente, com as terapêuticas antirretrovirais, as grávidas conseguem passar toda a gravidez com umas cargas virais praticamente indetectáveis, portanto não há transmissão para o bebé. A isoimunização, a febre ou uma hemorragia ou uma infecção ativa, uma ameaça de aborto ou uma hemorragia genital recente, quando não há boa coaptação das membranas amnióticas com o útero, quando há um hematoma intracavitário ou alterações maternas da coagulação e tratamento anticoagulante. Peço desculpa, que isto andou mais depressa do que eu queria. Em relação às limitações deste exame, exatamente a mesma coisa da biópsia. Poderemos não ter resultado por uma ausência de crescimento das células em cultura, uma vez que nós precisamos de que as células cresçam em cultura, para se poder ver a divisão celular ao microscópio. E um resultado normal é uma coisa que temos que ter sempre em atenção. Um resultado normal não nos garante um bebé sem problemas de natureza diferente daquelas que foram pesquisadas. Isto é uma coisa que devemos sempre chamar a atenção, mesmo antes de fazermos o exame, dizer sempre, este exame vai pesquisar isto e apenas isto, não vai detectar qualquer problema que possa acontecer. Nomeadamente, o exemplo que eu costumo dar são, por exemplo, é o autismo. Uma criança que é autista, durante a gravidez, não tem nem ecograficamente, nem analiticamente, nenhuma manifestação. Pronto, também é um exame com uma taxa de complicações muito baixa, temos uma taxa de aborto de 0,1%, de ruptura de membranas de 0,3% e a infecção de líquido amniótico é ainda mais rara. Pronto, fizemos assim então uma revisão do que é o rastreio e os exames invasivos de diagnóstico pré-natal durante a gravidez. Quero-vos mostrar, para terminar, aqui um quadro que, do ponto de vista do rastreio das doenças cromossómicas, as alterações dos cromossomas, e quando nós falamos dos cromossomas estamos muito a falar da trissomia 21,
o fluxograma que nós utilizamos de diagnóstico é basicamente este. Começamos por fazer o rastreio combinado do primeiro trimestre, que consiste numa colheita de sangue por volta das 9, 10 semanas, seguida da ecografia do primeiro trimestre, até às 13 semanas e 6 dias. E aí vamos ter 3 escalões, os tais que eu já falei também: o alto risco, o risco intermédio e o baixo risco. No alto risco, fazemos aconselhamento e propomos o estudo invasivo, ou seja, a biópsia das vilosidades ou a amniocentese. Se o risco é intermédio, vamos fazer o rastreio pré-natal não invasivo, ou seja, o DNA fetal no sangue materno. Se o risco for baixo, não fazemos mais nenhum exame de rastreio, nenhum exame diagnóstico, continuamos com os exames de rastreio, nomeadamente a ecografia do segundo trimestre, e temos a possibilidade de fazer a recorreção do risco na presença de alguns marcadores próprios do segundo trimestre.